O Erisson pro pessoal, pro César Grafietti, as duas já passaram, tá? Segundo o César Grafietti, a dívida do São Paulo hoje é de 1 bi e a do Atlético é de 2,3 bi. De qualquer forma, se a gente levar em consideração aquela outra dívida, que já vinha sendo mais convencional, dá para dizer que ambos vão passar sem sombra de dúvida. São dois clubes com enormes problemas financeiros, são dois clubes com descontrole de fluxo de caixa em que a coisa não vai bem, não. Guilherme Ribeiro perguntando sobre o Okafor. Esse é um atacante suíço de 25 anos de idade que pertence ao Milan, esteve emprestado ao Napoli. A notícia surgiu hoje. Acho pouquíssimo provável que aconteça, até porque o Milan pede 15 milhões de euros para que o negócio saia, tá? O Denner Luiz está dizendo que eu pulei a mensagem dele. Deixa eu ver qual foi a mensagem do Denner. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Será que o empréstimo do Palácios vai ser uma boa? Vamos lá. O Brian Palacios, que foi comprado por 3 milhões de dólares, se mostrou um grande equívoco da diretoria. Especialmente com o Cuca, com quem ele não jogaria, tá? Então ficou muito claro que com o Cuca ele não jogaria, inclusive o Cuca, eu não lembro se foi o Vasco, acho que foi o Vasco que pediu o Palacios, e tinha uma negociação para acontecer, mas na última hora o Atlético vetou. E aí eu ouvi que o Cuca ficou chateado com a diretoria, porque o Cuca entendia que o Palacios seria muito melhor para o Galo emprestar o Palacios e abrir espaço na folha para contratar o Fabinho, jogador do América. Era essa a negociação que o Cuca queria. A diretoria tinha esperança de que o Palacios ganhasse mais oportunidades e pudesse valorizar. Não aconteceu. Ele vai para o Al-Ahly dos Emirados. É o time que contratou recentemente o Luiz Castro. E aí eu tenho duas informações para passar para vocês. A primeira delas, o contrato de empréstimo tem compensação financeira, tá? Então, o Atlético fatura uma grana por esse empréstimo de uma temporada. E se a opção de compra no fim do empréstimo for exercida, o Atlético tem ganho em cima dos 3 milhões de dólares que gastou quando comprou. Eu até perguntei assim, se vocês venderem, vocês recuperam o que investiram? E a resposta desse dirigente do Galo, teremos ganho, ou seja, alguma coisa acima dos 3 milhões de dólares. Beleza? Vamos lá, vamos começar trazendo aqui, primeiro informação aí do nosso querido Jorge Nicola, fazendo um apanhado de informações aí importantes do Galo. Vamos lá. Atualizar agora sobre as últimas do Atlético Mineiro, que atrasou o pagamento também de salários em carteira. Já havia contado para vocês sobre pendências do Galo para com o seu elenco em relação a direitos de imagem e luvas. O Atlético também deve para empresários pagamento de comissões da temporada passada e dessa. Coisa se agravou na semana passada. Na última sexta-feira, a RIM venceu o prazo por pagamento dos salários em carteira do mês de maio. Alegando dificuldades financeiras, o Galo não conseguiu fazer a quitação. A promessa é de que nessa semana os salários em carteira sejam pagos, na sequência direitos de imagem e posteriormente as luvas. O Atlético já havia divulgado a intenção de zerar essas pendências num prazo de 90 dias. Vale a lembrança de que no último sábado o Rafael Menin, um dos acionistas do Atlético, deu entrevista na Arena MRV admitindo a busca do Galo por 700 milhões de reais no mercado. A ideia é buscar essa grana via debentures. Se não houver a captação desse dinheiro, é possível que os acionistas do Atlético precisem colocar dinheiro do próprio bolso. Só para completar, o Menin nessa entrevista de sábado também falou a respeito de reforços. Diz que há necessidade de contratações, mas não dá para imaginar que reforços caros sejam contratados. A ideia do Atlético é buscar jogadores por empréstimo ou livres no mercado, até porque o investimento maior foi feito na janela do começo do ano. Tá aí então a atualização do Nicola, né, com relação aí à coletiva do Rafael Menin, possíveis questão de reforços aí no meio do ano, enfim. Vamos lá, vamos trazer a informação. Olha só, o Atlético hoje pela manhã soltou essa notícia aí para a imprensa. Informamos que há uma negociação em andamento entre o Atlético e o Al-Ahly, sei lá como é que fala, dos Emirados Árabes, pelo atacante Brian Palacios. Ele foi liberado pelo clube e viaja nessa segunda-feira para realizar exames médicos. Dando tudo certo nos exames e concluído o contrato de transferência, o atleta será emprestado por 1 ano com o valor de compra fixado, tá? E a informação que o Vadson trouxe também é que o Atlético vai receber uma quantia, não se sabe qual, mas vai receber uma quantia pelo empréstimo. Então tá aí, Brian Palacios deixando o Atlético. O Atlético pensava, queria um lucro aí com relação ao jogador, ele será emprestado, dando certo por lá, ele será vendido aí, já tem o passe fixado, não se sabe ainda o valor, vamos ver se depois o pessoal vai descobrir. Mas tá aí, tem 22 anos, avaliado em 1,5 milhão de euros, né? O Atlético pagou cerca de 3 milhões,
Tá aí os números dele na temporada, né? Terríveis realmente, não participa de gol, de absolutamente nada. Até no Mineiro tinha entrado bem uma partida ali. O Atlético pagou 2.700.000 euros, né? Então, assim, parecia que poderia esse ano aí com o Cuca, né, reagir, mas realmente é um jogador que não deveria nem ter vindo. Mas toda sorte para ele lá nos Emirados Árabes, que ele consiga jogar bola, ir bem, né? O Atlético consiga recuperar aí pelo menos o valor investido no Bryan Palacios. Tá aí, o que você achou? Deveria ficar pela falta de opções ou tem que ir mesmo? Eu acho o seguinte, tem que ir, o Cuca não conta com ele, claramente. Se não conta com ele, vai deixar ele aqui parado. Então tá aí o jogador sendo negociado. E aí, Beto, vai vir uma reposição? Óbvio que não, né? Quem sabe a reposição não é o próprio Veneno, né? O Veneno que tá lá, o garoto que vai completar 16 anos, vai assinar contrato com o Galo. Quem sabe essa não é a reposição? Vamos ver. Vamos lá, gente, vamos para a última, que agora você vai ver o que disse o Lélio Gustavo hoje com relação a... Tivemos aí a coletiva do Rafael Menin, já falei aqui em live sobre isso e tudo, mas o Lélio Gustavo, ele é daquele jeito, hein? Metralhou, como se diz. Vamos lá, gente, vamos ouvir aí no programa Barba, Cabelo e Bigode o que disse Lélio Gustavo sobre a SAF do Atlético, a coletiva do Rubens Menin. E até me deram uma zoada lá, hein? Olha aí, eu vou brigar com ele. Vamos lá. Nem tudo foram flores no fim de semana do Atlético. Rapaziada, o sabadão foi agitado pelos lados do Atlético de Vespasiano, sabe por quê? Enquanto o time derrotou o Paulista de Jundiaí por 5-0 no jogo treino lá na Arena MRV, Rafael Menin, um dos acionistas da SAF Alvinegra, concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação financeira do Galo, entre outras cositas mais. O resumo das 3 horas de entrevista é o seguinte, abre aspas, sem dinheiro novo, o Atlético é insustentável, fecha aspas. Ô, Lélio Gustavo, o senhor até brincou na escalada do programa, dizendo que não tem competência para isso, que afinal não tem graduação na área do esporte, mas enquanto comentarista, queria saber qual é o seu balanço da entrevista do Rafael Menin. Aí, Lélio, balança pra ele. Balança, BH! Cara, eu acompanhei a entrevista durante as 3 horas, né? Nossa. E eu falei o seguinte, assim, uma arrogância, né? Normal, soberba em alguns momentos, querendo descreditar a imprensa em outros momentos. Quando ele fala pro Beto lá da Rádio Web Galo, qual que é a sua formação em futebol? Sabe? Um tom ameaçador também pra imprensa, dependendo das críticas, enfim. Um verdadeiro teatro dos horrores. Mas isso aí, eu já nem me assusto há um bom tempo. Agora, a grande pergunta da coletiva, assim, aqui eu teria feito, o Afonso Alberto fez, com a categoria de sempre, né? Porque a gente fala pra ser transparente. Aliás, não pode falar cobrar transparência não, viu? Ah, é? Porque isso tá... Como é que foi a